Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da Gramática Latina de Napoleão Mendes de Almeida. Meu nome é Ricardo Gasparini e esta é a lição de número 30, que vai tratar dos numerais cardinais. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se e coloque ali o sininho de notificações. Siga também a playlist com as outras lições. E agora uma novidade, temos uma página no Instagram com todas as novidades do canal para você ficar sempre informado sobre as novas lições de Napoleão Mendes de Almeida que serão acrescentadas ao canal. Você pode encontrar os links tanto para a nossa playlist quanto para a página no Instagram aí na descrição. Então, vamos ao que interessa. Número de 169, Napoleão nos explica o que é numeral e por que são chamados de cardinais e ordinais, né? Então, numeral é a palavra que acrescenta ao substantivo ideia de quantidade, um lápis, 20 homens, 1000 soldados e etc. Ou de ordem, primeiro ano, 16º aluno, 50º aniversário e etc. Daí a divisão dos numerais em cardinais, que indicam quantidade total, e também numerais ordinais, que indicam uma ordem ou sequência. Aqui no livro da Gramática Latina, nós temos a lista, né, no número 170, um quadro com a lista de todos os números cardinais em latim. Também aqui, né, os algarismos em romano, começando lá pelo né, que em latim fica unus, una ou unum, e assim por diante. Como vai ficar repetitivo eu ficar aqui lendo todos esses números, então nós faremos em partes através das notas. Eu lerei as notas e a partir delas é que realizaremos a leitura também dos números. Está no número 171, na explicação das notas do parágrafo anterior. Número 1, letra A. Assim como em português dizemos um homem, uma mulher, flexionando o cardinal de acordo com o gênero do substantivo, também em latim esse cardinal se flexiona, concordando em gênero, número e caso com o substantivo a que se refere. A declinação, então, de unus, una, unum é quase igual à de bonus, bona, bonum. A diferença está no genitivo e no dativo do singular. Vejamos. No nominativo, no masculino fica unus. No feminino, una. E no neutro fica unum. No genitivo, todos eles ficam unius. Dativo, uni. Ablativo fica uno, una e uno. E no acusativo, unum, unam, unum. Como se vê, letra B, não existe vocativo, pois não é logicamente possível. O I do genitivo é longo, razão porque nele deve cair o acento. O plural é regular, isto é, segue exatamente o plural de bonus, bona, bonum. Mas só é usado com os substantivos, que só têm plural, ou com os substantivos que no plural apresentam significação diversa do singular, como já vimos lá nos números 50, 51, 72 e 115. Vejamos aqui então um exemplo. Unae literae significa uma carta, conforme vemos lá no número 50.
una castra, um acampamento, como vimos no número 72, 224, número 4. Outra observação importante é a seguinte: o latim só emprega o cardinal unus, una, unum para indicar um só, somente um, unus Deus est, oração que se traduz: existe somente um Deus, e não existe um Deus. Que fique claro então, não significa um só, mas que existe somente um. E vice-versa, o um do português não se traduz em latim a não ser que venha acompanhado de só ou somente. Amo a um Deus, você traduz para o latim Deum amo. Amo a um só Deus se traduz para o latim como unum Deum amo. D. Note-se ainda que expressões como uni homines se traduzem por somente os homens. Letra E. Seguem a declinação de unus, una, unum as seguintes palavras: totus, tota, totum, que significa todo inteiro, e fica totius, toti. Solus, sola, solum, que significa só ou sozinho, fica solius, soli. Nulas, nula, nullum, nenhum, ninguém, que fica nullius, nulli. Ulus, ula, ulum, que significa algum, nenhum. Ulius, uli. Nonulus, nonula, nonulum, que significa mais de um, fica nonulius, nonuli. Alter, altera, alterum, significa outro, o outro, segundo. Alterius, alteri, conforme vimos no número 222. Veremos no número 222. Segunda nota. A segunda nota está relacionada ao número 2, como vemos ali, ó. Duo, duae, duo. O cardinal duo declina-se da seguinte maneira. Então, nós temos ali, no nominativo, duo, duae e duo, para o masculino, feminino e neutro. Depois, no vocativo, duo para o masculino e o neutro, e duae para o feminino. Genitivo, duorum para o masculino e neutro, e duarum para o feminino. No dativo, duobus, duabus e duobus. No ablativo, duobus, duabus e duobus. No acusativo, duos, duas, duo. O genitivo masculino encontra-se também na forma contrata duum, e o acusativo duos, às vezes na forma duo. Ambo, ambae, ambo, ambos, declina-se de igual maneira. Nota de número 3, relativo ao número 3, tria. Temos ali como se declina o 3 em latim. No masculino e feminino fica 3. No neutro, tria. Vocativo também, 3 e tria. Genitivo, trium. Dativo, tribus. Ablativo, tribus. Acusativo, 3 e tria. Nota de número 4 para o número quatuor ou quatuor. Os cardinais de quatuor até centum não se declinam, isto é, têm uma só forma para todos os casos e para todos os gêneros. Aqueles em que entra unus, duo ou 3 têm esses elementos declináveis. 5. A nota de número 5 se refere a quinque e pede para que tomemos cuidado na pronúncia do U, que sempre é pronunciado em latim. 6. Sex. Septem,
conforme vimos no número 44 e 5, também relacionado à pronúncia. Octo, novena, decim, undecim. Uma vez que a penúltima sílaba é breve, o acento desses compostos deve recuar para a vogal imediatamente antecedente. Undecim, duodecim, tredecim, quatuordecim, quindecim, sedecim, septendecim, octodecim, novemdecim. Todos esses cardinais são proparoxítonos, portanto. Assim como nós vemos aqui, né, nessa tabela. Nota de número 8 sobre o número 16. Sexdecim, ou decim et sex. Além das formas sedecim, septendecim, octodecim e novemdecim, há estas outras: decim et sex, decim et septem, decim et octo, decim et novem, formas que em português deram origem então às palavras 16, 17, 18 e 19. Nota 9, que diz respeito ao número 18, duodecimti. Os dois últimos números de cada dezena são, de preferência, indicados em latim por essa forma de subtração que é indeclinável. O 18, então, se pronuncia como 2 tirados de 20, duodecimti. 19, undecimti. 28, duodetriginta. E 29, undetriginta. E assim por diante. Na sequência aqui, nós temos o viginti, então, como se pronuncia o 20. E depois temos a nota 10, que diz respeito ao 21. Viginti unus, viginti una, viginti unum. Ou unus et viginti, una et viginti, ou unum et viginti. Para dizer 21, 22 ou 23, etc., assim como também 31, 32, 33 até o número 99, há então duas maneiras. Ou se coloca o número menor em segundo lugar, sem a conjunção viginti unus, viginti dui, etc., ou então se coloca o número menor antes, empregando-se a conjunção et. Unus et viginti, duo et viginti. Exemplo, em português, 25, e em latim pode ficar viginti quinque ou quinque et viginti. B. É importante observar que para dizer viginti unus, triginta unus e etc., não se deve pôr o unus perto do substantivo. Em português dizemos 21 homens. Em latim dizemos homines viginti unus ou dizemos unus et viginte homines. Não seria correto, portanto, dizer viginti unus homines. C. 21 rosas, em latim se diz una et viginti rosae, pondo-se no feminino o cardinal tal qual se dá em português. O mesmo se diga do neutro unum et viginti bella, declinando-se o cardinal unus segundo o gênero e o caso do substantivo a que se refere. No caso, nós temos ali o unum et viginti bella, porque a palavra bella significa guerra e é uma palavra neutra. Vejamos aqui a declinação. Unus, una, unum et viginti. Isso no nominativo. No genitivo, unius et viginti. Dativo, uni et viginti. Ablativo, uno, una ou uno et viginti. E acusativo, unum, unam, unum et viginti. 11. A nota 11 se refere ao número 22. Viginti duo,
vidinti duo, ou duo et vidinti, dua et vidinti e duo et vidinti. Diz a nota 11. Observa-se a mesma concordância de gênero e de caso explicada na letra C da nota anterior. A nota 12, vidinti quatuor ou quatuor et vidinti, diz apenas que ou quatuor et vidinti e assim por diante, conforme ficou explicado já na nota 10, na letra A, onde nós vimos que há, então, duas maneiras de se pronunciar em latim. Número 13. Para os números 28, 29, 38, 39, 48, 49, etc., já foi explicado na nota 9, que nós usamos em latim um sistema de subtração. Então, da mesma forma que dissemos, né, duodetridinta ou undetridinta, para os números subsequentes também, 38, 39, dizemos da mesma maneira. Duodetridinta, duodequadridinta, por exemplo, para o 48. Ou undequadridinta, para o número 49. Os outros números, então, ficaria tridinta, o número 30, quadradinta, o número 40, quinquadinta, o número 50, observe, por favor, a pronúncia, sexadinta, o número 60, septuaginta, número 70, octoginta, número 80, nonadinta, o número 90, centum, o número 100. Centum unus, centum una, centum unum, ou ainda, centum et unus, centum et una, centum et unum. Vejamos a nota de número 14. De 100 a 99, o número menor é posposto ao maior e se liga geralmente sem a conjunção et, centum unus, mas também pode ser escrito como centum et unus, centum octoginta, que seria 180, ou centum et octoginta. Centum duo, centum due, centum duo, ou centum duae e centum duo. Também pode se pronunciar com a conjunção et. Ducenti, ducentae e ducenta. Nota de número 15, que diz: as centenas de 200 a 900 são declináveis como o plural boni, bonae, bona, notando-se que o genitivo plural pode ser em orum ou em ducentorum ou ducentum. 300 fica trecenti, trecentae, cetrenta. 400 quadringenti, quadringentae, quadringenta. 500 quingenti, quingentae, quingenta. 600 sexcenti, sexcentae ou sexcenta. E temos uma nota de número 16 que diz o seguinte: os latinos empregavam o cardinal sexcenti também para indicar quantidade incontável. 700 septingenti, septingentae, septingenta. 800 octingenti, octingentae, octingenta. 900 nongenti, nongentae, nongenta. O número 1000 se pronuncia mille. E, segundo a nota aqui de número 18, letra A, como acontece em português com o cardinal 1000, também em latim, o mille é indeclinável. Então, nós dizemos mille, milites, ou cum mille et quadringentis militibus, mas possui plural em latim. Então, no singular é indeclinável, no plural é neutro e é declinável. Então fica milia, nominativo e acusativo, milium,
genitivo, e milibus, dativo e ablativo, como vemos aí na declinação. Unum et viginti milia, unius et viginti milium, uni et viginti milibus, uno et viginti milibus, unum et viginti milia. B. O plural milia exige o substantivo que se enumera no genitivo plural, como correspondesse em português a milheiro. Como nós dizemos, por exemplo, 2 milheiros de soldado ou 2 milheiros de tijolos. Fica no nominativo, por exemplo, né? Duo milia militum. O genitivo, duorum milium militum. Dativo, duobus milibus militum. Ablativo, duobus milibus militum. Acusativo, duo milia militum. Se, porém, o substantivo não vier diretamente unido a milia, deixará de vir invariavelmente no genitivo para ir para o caso exigido pela função na frase. Então fica assim: milites ou militum duo milia quingenti, ou ainda duo milia quingenti milites. Militibus ou militum duobus milibus quingentis, ou ainda duobus milibus quingentis militibus. Número 2500. Pode-se dizer quingenti ou quingentai ou quingenta et duo milia. Número 3000, tria milia. Número 10.000, decem milia. Número 100.000, centum milia. Número 500.000, quingenta milia. Número 999.999 se pronuncia nongenta, nonaginta, novem, milia, nongenti, ou também terminado em ai e a, né? Et nonaginta novem. Nós temos essa nota que diz: tratando-se de números completos, isto é, em que haja milhares, centenas, dezenas e unidades, o número maior precede, em regra, o menor. Então, exemplo, 3.186 se diz tria milia centum et, ou não precisa ter esse et, octoginta sex. O número 1 milhão, que nós vemos ali na nota de número 20, requer ajuda de multiplicativo, que só será estudado mais tarde lá no número 226.